seja bem-vindo a mais um episódio do Na Segurança Pod, o nosso podcast dedicado a desenvolver o seu conhecimento, a sua proficiência. Aqui são temas relevantes envolvendo NRs, envolvendo processos, coisas que a gente sabe que são essenciais para que a gente tenha cada vez mais ambientes organizados e seguros. Num oferecimento da MA Consultoria, que é a minha parceira aqui do Na Segurança Pod, hoje eu trouxe um convidado especial. Meu convidado é engenheiro de segurança do trabalho com várias especialidades que vão de engenharia elétrica, engenharia civil, de segurança contra incêndio e pânico, dentre outras, além de ser formado pelo Cefib, que é a formação para instrutor de brigadistas aqui no estado de Minas Gerais, e higienista ocupacional. Recebam com muito carinho, Isaac Medeiros. Tudo bem, Isaac? Tudo bem, Gisele. Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo ao Na Segurança Pod. Para quem não sabe, o Isaac, a gente hoje trabalha juntos, né, Isaac? Somos parceiros aqui, desenvolvemos alguns projetos juntos. Já gravamos o piloto, que foi um teste, não foi? Muito bom. E foi bom, né? E hoje a gente vai gravar oficialmente um episódio. Estou muito feliz. Quero que você se apresente, fale um pouquinho de você para quem está nos acompanhando. Ok, obrigado novamente pelo convite. É sempre bom estar aqui, trocar uma experiência, fazer esse bate-papo. Eu sou engenheiro eletricista, engenheiro de segurança do trabalho, tenho outras formações também, como você listou, tem um leque mais aberto. Sempre gostei muito de conhecimento e acabei me encontrando muito nessa parte de lidar com pessoas, de ter a formação, de construir conhecimento. E estamos aí trocando figurinha. Tudo bem, tudo bem. A gente está com muitas ideias, né? Vamos fazer muita coisa junto. O tema do episódio proposto é sobre a cultura de segurança e o cumprimento de norma. Eu sei que é um tema que você gosta, é algo que você está muito inserido já, né? Desde antes de vir para a MA e para esse trabalho que você está fazendo hoje. Então, eu quero desafiar você a falar um pouco sobre cultura, mas antes eu tenho uma pergunta aqui. Opa! Para a gente iniciar o papo. Com tantas formações, que a gente citou algumas só das várias que você tem, por que a segurança do trabalho? Foi seu ponto focal e é nela que você está hoje. Boa! A gente começa bem no tema. Na verdade, eu fiz a engenharia elétrica primeiro, foi a minha engenharia de base. Mas eu não cheguei a atuar como engenheiro eletricista, eu já estava em treinamentos e aulas na parte profissionalizante de elétrica. E na sequência, eu fiz a segurança do trabalho. Mas mesmo em aula, eu já tinha uma visão muito clara de lidar com pessoas, de construir o conhecimento, a parte de instrutoria já me fazia muito bem. E quando eu fui para atuar na engenharia de segurança, entrei já na mineração, isso aí ficou muito evidente e foi uma área que eu entrei e abracei e identifiquei muito. E aí as outras formações foram até complementando esse sentido, que a segurança do trabalho ela permite esse contato bem aprofundado com as pessoas, a motivação de pessoas, e sempre busca alguma coisa a mais que as outras NRs vão cruzando de informações. Então, mineração, ergonomia, segurança, conceitos de mecânica, legislação, pessoas, enfim. Abre o leque e eu fui embarcando e não me arrependo. Muito bom, muito bom. Apesar que a segurança do trabalho, ela tem essa possibilidade mesmo, né? Agora, lidar com pessoas, né, é um grande diferencial. E, de fato, é o ponto nobre da profissão, né? Cuidar da segurança da saúde é o ponto nobre da profissão. E as áreas, realmente, elas se interligam nesse sentido, né? De formas diferentes, sempre na proteção, né? Sim, sim. Até tenho visto como tendência de muitas empresas focar nisso, o que as pessoas entregam. Então, quando a gente faz a segurança, já atravessando a pergunta que você colocou de cultura e legislação, o foco está sendo como a gente consegue obter o melhor das pessoas. E para isso, o ambiente que a gente está proporcionando, e a segurança manifesta muito nessa linha, nesse raciocínio, condiz com isso. No ambiente adequado, as pessoas vão produzir o máximo e vão entregar o máximo. E a segurança te dá o respaldo para isso. Então, essa área eu identifiquei, vejo que tem muitos ganhos, vejo que tem muito aprofundamento. Lidar com pessoas não é simples, até porque cada pessoa vai responder de um jeito, cada grupo vai ter suas regras próprias de funcionamento, de autorregulação. E
aprofundar nisso é satisfatório. Para mim é gratificante você ver que você desenvolveu e que dá resultado e que faz a diferença, tanto no processo produtivo quanto na segurança, e o brilho das pessoas que chegam depois e falam, olha, você fez a diferença. Olha, o processo que você modificou, o processo que você fez a intervenção foi muito pontual e sou grato por isso. Isso aí, para mim, já vale muita coisa. Legal. Agora, vamos entrar, então, um pouquinho nesse mundo. Eu quero falar um pouquinho sobre algumas questões e nós vamos entrar mais na cultura. Cumprir as NRs, basicamente, é suficiente para evitar acidentes? Quando a gente coloca do ponto de vista legal, sim. Atendi o que a NR pede, atendi o que a legislação coloca como condições mínimas, espera-se que sim, acidente seja evitado. Quando a gente amplia, como eu disse, para o fator humano, aí entra a parte de motivação, convencimento, entendimento das condições de risco, e aí a gente vê que tem alguns pontos nebulosos que podem deixar brecha para o acidente. Então, empresas que se atentam a cumprir o que a ANR pede e colocar isso dentro da cabeça dos seus empregados de forma objetiva, clara e com cooperação mútua, aí assim elas têm êxito no processo. Envolve comportamento, né? Pessoas. Sim. Sempre pessoas, né? E aí, o que acontece? Tem muita empresa que cuida da documentação impecável, mantém, né, aparentemente as condições de trabalho, mas na hora da execução mesmo a gente vê que não é assim. Então, envolve o humano, envolve pessoas, né? Tá dentro desse contexto, né? Sim. Sempre. Para os meus treinamentos, eu sempre abro esse precedente quando eu estou começando o treinamento, a parte de motivação, por que as pessoas estão ali, qual que é a importância, que são essas duas vertentes que a maioria das empresas acaba adotando como estratégia. Preciso atender a parte legal. Isso, o próprio nome fala, é uma lei, é uma legislação, e se eu não atender, eu vou cumprir multa, minha empresa pode ser fechada, pode ser penalizada. É a regra que a gente tem que cumprir. Agora, a proteção real, a efetividade da segurança, isso aí está com as pessoas. Então, eu preciso trazer as pessoas para o meu lado. Porque, como você disse, se eu só atendo a legislação, mas as pessoas não compraram a ideia, mais dia, menos dia, o acidente vai acontecer. Se as pessoas compram a ideia da segurança, beleza, não tem uma chance de acontecer o acidente, é menor. Mas, em caso de auditoria, a gente está exposto a isso também, eu não estou cumprindo o que a legislação pede, ou pelo menos eu não comprovo que eu estou cumprindo o que a legislação pede. Eu também posso ser penalizado. Então, um consultor que eu trabalhava, ele dizia muito, regras do jogo. Você precisa cumprir a regra e você precisa fazer isso acontecer. São as duas vertentes que eu sempre trabalho nos treinamentos. E eu acho que é um caminho interessante para a gente assumir. Perfeito. E aí eu quero que você explique para a gente, para quem está nos acompanhando. Hoje, especialmente aqui, a gente tem falado muito sobre cultura organizacional, que é a cultura da empresa. Mas eu quero trazer o papo para a cultura de segurança. Eu quero que você fale o que é na prática uma cultura de segurança. Mas eu quero que você amplie isso e me diga sobre cultura organizacional e cultura de segurança. Tem elo, tem vínculo? Isso tem alguma conexão? Ou são culturas diferentes, processos diferentes? Ou de alguma forma um vai contribuir com o outro? Boa. A pergunta está bem atual, que as empresas têm se adequado a isso. Demais. Entendendo até que para melhorar o processo, para melhorar a produtividade, entender que a cultura pode ser um elemento-chave, as pessoas fazerem porque é necessário fazer e não porque é uma obrigação de processo. Isso aí muda muito. E assim como reflete resultados positivos na produção, a cultura organizacional faz isso, na cultura de segurança também eu vou ter o mesmo recado. Se eu faço a segurança porque eu sou obrigado, porque alguém está mandando, ou porque eu vou ser penalizado se eu não fizer, perde o sentido. Porque se ninguém mandar fazer, então quer dizer que eu não vou assumir segurança para minha vida. O acidente vai acontecer. É ninguém olhando, é ninguém vendo. Justamente. E aí a cultura,
pelo que eu vejo dentro de empresa, não tem como você separar que é a cultura organizacional aqui, é a cultura de segurança aqui, é a cultura de pessoas aqui. São pessoas. Não tem como eu colocar cercas colocando, até aqui é organizacional, daqui para cá é segurança, daqui para cá é outro tema. Não. A relação entre as pessoas do empreendimento vão estar registradas na cultura dessa empresa. Uhum. Então, ela vai abarcar tudo. Então, segurança, qualidade, o processo, a parte organizacional, o trato com as pessoas de forma geral. Então, tudo isso vai compor a cultura de segurança, não só de segurança, com as regras que a empresa vai adotar para o seu funcionamento, em todos os segmentos. Então, a cultura vincula-se às regras que precisam para o processo fluir. Sim. Só que o que algumas empresas ainda não se atentaram, essas regras não necessariamente vão ser formalizadas de maneira escrita. A forma como você chega no ambiente, dá um bom dia, como você trata as pessoas, isso reflete a cultura. Porque se você faz isso e torna o ambiente agradável, outras pessoas vão começar a fazer. Se chegar num ponto que todo mundo faz aquilo ali, já incorporou na cultura. Mas onde está escrito no procedimento que todo mundo tem que chegar e dar um bom dia, todo mundo tem que ser agradável, o ambiente tem que ser leve? Não está escrito. Não está escrito. Mas como funciona e é agradável e é produtivo, dá significado para o ambiente, isso é incorporado à cultura. Então as empresas que não entenderam, não viraram a chavinha nesse sentido, acham que é só a regra, como que você vai se comportar, como que você vai entregar o processo, que horas que você entra, que horas você sai, que horas são os seus intervalos. Faz parte? Faz, mas não é o todo. Essa é a parte formal do processo. Sim, a parte legal, vamos colocar assim. E a parte de pessoas é o trato. Você me trouxe Você está falando e eu estou aqui pensando, né? Tem ambientes, eu estou pensando disso, tem empresas. A gente pode até sair de indústria, sair desse mundo, e vamos pensar em outro nível de empresa. Vamos pensar, sei lá, um restaurante, que é uma empresa. Sim. Mas tem uma visão diferente. Às vezes você chega no ambiente, é tão agradável o jeito que as pessoas te tratam, e às vezes é uma rede. E se você pensar em nível de rede, às vezes uma franquia, e todos que você vai, muda de estado, e você tem aquela mesma sensação agradável. Eu vou te tocar num negócio aqui que aí você vai me dizer, faz parte, né? Por exemplo, você vai no Starbucks e eles escrevem seu nome no copo e na hora que eles fazem o seu lanche, eles chamam pelo nome. Cria um vínculo. Eu fui lanchar no aeroporto, até na área de embarque, ali correria, né? Aquela confusão de voo. E eu tava com fome, não deu tempo de comer antes, eu passei para a área do embarque e falei, vou fazer um lanchinho rápido. E eles fizeram isso. Qual é o seu nome? Não tá na minha nota. E aí, quando me chama Gisele para pegar, você fica também assim, sou eu, né? E é diferente, né? Você se sente acolhido, porque nada é tão pessoal quanto o nome, né? Se chamar pelo nome. E aí você vê que, independente do lugar, é cultura daquela organização, né? Sim. Eu estendo um pouco mais isso que você colocou do exemplo do Starbucks. Algumas linhas de empreendimentos colocaram isso como experiência do cliente. O que a gente te oferece diferente? O que você sente diferente, igual você sentiu, tendo acesso ao nosso produto? Isso aí é um diferencial de mercado. Agora, pensa isso dentro do seu negócio. Não para cliente, a experiência dos seus empregados estando no seu ambiente de trabalho. É completamente diferente. É isso. E as pessoas se envolvem mais, né? Porque é agradável. A questão, né? Porque hoje o empresário quer que o trabalhador... A gente fala tanto de mão de obra hoje, que é difícil, né? Sim. E o que a gente precisa? É que o trabalhador vista a camisa e assuma a cultura, que é a parte organizacional da empresa. Sim. Só que aí, às vezes, a pessoa não se envolve porque a empresa não conseguiu trazer essa conexão, né? A experiência, como é muito prevista, amplamente divulgada, a experiência do cliente, mas e a experiência dos seus empregados? A experiência de quem trabalha com você no seu ambiente. E tem gente que ama, né? Trabalhar naquela empresa, tem prazer, tipo, dos casos e tal, porque gosta dessa experiência, vive essa experiência, né? Eu acho que isso é muito positivo, porque só de falar na experiência, o olho já brilhou e você já remete a lembrança, nossa, foi legal, me chamou pelo nome. Agora, imagina a empresa que você trabalha, todos os dias você passa ali 8 horas por dia, com esse mesmo brilho no olho. Com essa mesma dinâmica. Não, eu tô aqui porque eu gosto. Eu tô aqui porque
eu sinto que eu faço parte desse processo. A cultura já está instalada. Isso é que eu acho que faz a diferença. Isso é cultura. Sim, só não é fácil de chegar, mas isso é a cultura. É legal. E aí, na segurança, quando a gente vai para a cultura de segurança, vai seguir esse mesmo preceito, né? As pessoas vão se envolver porque passam a entender que não é mais sobre a empresa, é sobre elas também. Sim. Antes de tudo, né? Na verdade, eu falo também porque, às vezes, o trabalhador, quantas vezes a gente escuta, né? O trabalhador fala, não vou fazer isso, não. Já ouvi trabalhador falar que não ia usar um EPI porque na justiça ele ganha isso da empresa. Não entendeu nada. Porque não é sobre a empresa, é sobre ele, é sobre antes de tudo. E aí é um conjunto, né? E aí quando ele faz, o processo flui melhor. E quando o processo flui melhor, todos ganham, né? Porque acaba que a empresa começa a valorizar as pessoas pelo que elas são, pela importância que elas têm. Porque a empresa não vive sem o funcionário, né? Justamente. E essa questão do ganho que ele vai ter, o ganho é generalizado? A empresa ganha, a equipe ganha, o setor ganha, mas quando a gente trata do parâmetro de segurança, você, pessoalmente, está deixando de machucar, está deixando de ter dor, está deixando de se colocar numa condição onde você pode passar por privações. Então, Verdade. por mais que a gente coloque todo o contexto do empreendimento, o ganho da segurança precisa ser entendido que ele começa no pessoal. Se eu não machuco, primeira pessoa a ganhar sou eu. Eu não estou sentindo dor, eu vou continuar exercendo a minha profissão, eu vou continuar ganhando o meu sustento. Em consequência disso, o meu setor vai ter números positivos, a minha empresa vai ser bem vista, a produtividade da minha empresa vai subir, mas o primeiro ponto que eu acho que tem que aparecer, eu, pessoalmente, como empregado, estou seguro, o restante vem de consequência. Verdade. E a liderança? Vamos falar dela. Qual o papel dela? Como que ela atua? Como que ela entra? Qual a importância da liderança nessa cultura de segurança, né? Os envolvidos e cultura como um todo, né? Liderança sempre tem um papel-chave. Aquela máxima que a gente já conversou algumas vezes, a equipe é o espelho da liderança. Então, eu ouvi uma frase antes de você concluir, para você trabalhar nela, né? Que as pessoas se demitem da liderança e não da empresa. Sim, isso é muito real. E da mesma forma, como a pessoa se demite do líder que não se adequou a ele, que não teve um vínculo muito bacana, as pessoas também permanecem por conta da liderança. Porque aí vem como consequência o ambiente saudável para você trabalhar e propício para você crescer, você desenvolver, a motivação que a sua liderança enxerga, o potencial que a sua liderança te mostra e te coloca ali na porta do gol para você desenvolver e aparecer. Então, a liderança sempre vai ter um papel-chave. Não é raro a gente ver treinamentos para líderes e não é só cumprir regra, não é só a ferramenta, é como que você fala com o seu liderado, é como que você se aproxima do seu liderado. E nisso, voltando à parte cultura, você coloca as regras dessa convivência, liderado colocando as regras e estabelecendo limites com o liderado. Isso faz parte da cultura. Mas regras são, de certa forma, autoritárias. Não. A partir do momento que a gente lida com pessoas, precisa ter relações de convivência limitadas, tanto para um lado quanto para o outro. E aí a cultura é que vai definir isso. E a liderança é que tem que definir qual a cultura, qual a forma que esses relacionamentos vão se articular. E uma cultura organizacional, que eu vejo que ela começa aí, né? Porque quando uma empresa estabelece uma boa cultura organizacional, ela vai ser necessário estabelecer regras e condições para todos os processos, o que vai envolver a segurança do trabalho e a cultura de segurança passa a ser até mais fluida, mais natural para a empresa e para todos, né? Sim. Quando a gente traz a liderança para esse papel, é de extrema importância que essa liderança esteja preparada. Treinada, entendendo o seu papel e essa convivência e tudo mais. E nesse ponto, você vê que quando essa liderança, ela de fato ela é efetiva, bem escolhida, né? Eu vejo que as empresas precisam entender quem pode ser um líder, quem deve ser o líder
E não só por gosto pessoal ou coisa do tipo. A pessoa tem que ter méritos para chegar ali no sentido do que ela pode entregar, do que ela, né? Quais são as suas condições para liderar. A equipe muda? Você acha que os liderados... Você comentou um pouco, mas assim, especialmente quando a gente traz isso para a segurança do trabalho, quando a gente traz para a questão dos acidentes, essa liderança, quando ela tem esse envolvimento com a equipe compra o boi com mais facilidade e a gente vai conseguir um processo melhor, mais seguro, com os celulares? Eu tenho uma experiência pessoal nesse sentido. Foi um gerente que eu trabalhei em Serra do Salitre, região do Triângulo Mineiro. O melhor gerente que eu já trabalhei, o melhor líder que eu já trabalhei, só que não foi simplesmente ele caiu como líder. Eu conheci um pouco da trajetória dele, ele se preparou para ser líder. Então, ele fez aquelas duas vertentes que eu falei, regras e pessoas. Regra, o que eu preciso ter para almejar o próximo cargo, que seria o de gerência ou liderança? Um curso superior. Qual área seria interessante? Engenharia civil. Ele foi e se programou para fazer engenharia civil. E o prazo, também o tempo de carreira, para ele ter esse prazo de gerência. Como líder, pessoa, o que eu preciso ter? Gestão de pessoas, oratória, como convencer as pessoas, como fazer reuniões, gestão do tempo. Ele falava muito o termo de ter conversas difíceis. Ele deixava muito claro isso e fez treinamentos para se preparar para ter esse tipo de conversa. Então, ele fez toda a trajetória dele, tanto a burocrática quanto a de pessoas, para se tornar líder. Eu tive a graça de trabalhar com esse gerente, porque ele estava como coordenador, mas hoje, pelo que eu vi, está como gerente. Legal. Cresceu. Chegou onde queria. E eu acho que vai muito longe. E dá gosto. Porque, voltando à parte da cultura de segurança, da cultura de forma geral, as regras são claras. O que foi combinado... Sim. O que foi combinado com a equipe, ele cumpre. Então, antes de cumprir, aonde que eu posso ter prejuízo? Aonde que a equipe pode ter prejuízo? Aonde que os dois têm ganhos? Onde que a gente consegue ter brechas ali para ceder, um lado ceder, o outro lado ceder e entrar num consenso? Ele fazia toda essa programação para chegar num resultado ótimo. E o resultado ótimo, aí vinha outra coisa também que a própria empresa colocou, que a diretoria da empresa também tinha essa visão. Sou muito grato a eles. É legal, né? Sim, caminha junto. Né? Foi, e é muito bem preparado nesse sentido. A questão do ótimo. Todo mundo quer excelência no que entrega? Quer. Mas enquanto você não tem nada, tá no zero, você começar a produzir, você começar a rodar, já é um ganho muito grande. Então, antes de vislumbrar o ótimo, quais etapas intermediárias você vai colocar? Então, primeiro coloca para rodar. Aí você vai ajustando, é lógico, não vai acomodar. Mas você não vai chegar no ótimo de uma vez. Sim. E vá se adequando a isso. Senão você queima muita energia para chegar no ótimo, do zero para o ótimo, e às vezes não vai conseguir e desanima. Ou se você vai um passo muito curto e estabiliza, você nunca desenvolve. Então, tanto a diretoria quanto a gerência que eu tinha na época, tinham muito claro isso de como eles iam desenvolver e qual era o papel da equipe nesse processo. E aí as coisas vão encaixando, tem prazo, tem organização, tem cronograma, tem as brechas de lidar. Como a gente falou, somos pessoas, somos humanos. Então, não vou estar 100% todos os dias, não vou estar bem todos os dias. Então, onde ali que o coleguinha vai ajudar? Onde ali que a gente pode... Olha, aqui não dá para passar. Vamos segurar um pouquinho o cronograma, vamos reajustar, vamos fazer um pouquinho diferente, porque as pessoas que estão no processo precisam disso agora. Legal, né? Então, tem um crescimento muito grande. Esse exemplo eu levo, que eu amadureci muito. Foi a minha primeira entrada como engenheiro de segurança e o crescimento foi muito bom. Legal, né? Que legal. A experiência é muito rica, né? Sim. Pessoas... A gente trabalha gestão de pessoas. Eu fiz... tem algumas formações nessa área que eu gosto do lado humano, né? Você sabe que é uma área que eu gosto muito do desenvolvimento. Compartilho também. Essa área de desenvolvimento humano é muito legal. E é legal ver que a empresa dá a oportunidade para as pessoas se desenvolverem. As pessoas trazem bagagens... É muito sobre isso, né? Às vezes a gente tem líderes que chegaram dentro da própria empresa, cresceram e é legal, a pessoa foi tendo uma postura.
Mas quem se prepara de verdade, né? Tem pontos ali que realmente merecem a gente chama a atenção, porque são diferenciados, é um fato. A gente vive algumas experiências, eu tive algumas pessoas que marcaram minha vida ao longo desses anos. E a gente lembra. Lembra. Detalhezinho que às vezes pra gente fez toda a diferença profissional, mas se você for lá e perguntar pro seu líder, se eu fiz isso? Eu não lembro, era tão normal pra mim que ele nem lembra. E você sabe uma coisa legal? Eu vi até um vídeo no Instagram outro dia e eu fiquei refletindo. Líder não é o amigo, não é o que passa a mão na cabeça, não é o que... Inclusive, eu tive uma fase muito mãezona, né? Na liderança, e hoje eu tenho muita clareza disso. Ser líder é ter postura, é entender que certo é certo, até aqui a gente faz, daqui para frente não pode, não está adequado. E aí, nesse vídeo, a pessoa fala, líder manda embora. Sim. E às vezes a liderança envolve tanto que, mas tal, né? A pessoa às vezes não está contribuindo, só que o líder está ali para trazer resultado, e resultado é feito com pessoas. Então, se a pessoa não está encaixando, o líder manda embora. Eu achei tão legal, falou brava, assim, líder manda embora. E eles falam, poxa, o líder manda embora? Sim, né? Sim. Mas é todo um preparo. Você vê que a pessoa precisa de realmente um preparo. Sim. Porque senão você se perde nos pontos bobos ali do processo, e aí a equipe não produz, às vezes acontecem conflitos, e você vê que dá para ir muito além. Aí entra no que eu havia comentado, voltando à linha da cultura de segurança, as regras que você coloca. E o que o meu gestor, na época, ele desenvolveu isso e eu acho fantástico. As conversas difíceis. Então, a regra é essa, ela é clara, as punições são claras também, precisa existir, logicamente, a gente segue procedimentos, e a questão da conversa difícil. Se você descumprir ou não está de forma adequada, por mais que eu seja o paizão, por mais que tenha ali aquele clima agradável, eu vou precisar te chamar no canto, falar, olha, aqui está tendo um descumprimento de regra. E aí, como que a gente vai proceder? Mas de forma profissional, de forma adequada e no momento certo. Aí que era a preparação da conversa difícil e o que pesa muito, aquelas regras que foram combinadas antes que eu falei. Porque não abre brecha para questionamento. Mas comigo é diferente. Não, porque a regra é regra para todos. Inclusive para mim como gestor. Ô, Isaac, eu te interrompendo, mas não. Podcast é bom. A gente vai pensando, né? É sobre regra. É sobre criar antes e tratar antes. Eu vejo que muitas falhas, e aí eu estou falando até de experiências pessoais, né? Aconteceram por quê? Porque não tinham regras bem definidas. Então, a pessoa fala, mas tá ruim, tá ruim com base em quê? E o líder, você também se perde. Porque se não tem regra clara, tá bom, tá ruim, baseado em quê? Qual que é a sua referência? Sim. E isso é legal porque a gente tem evoluído aqui a cultura da empresa, lógico que impacta, né, na segurança e outros processos. E aí é fato. Tem que ter um balizador, tem que ter um ponto para a pessoa entrar e você falar que é assim. E aí, quando tiver ruim para ela, tá ruim baseado em quê? Porque você sabia que era assim, o serviço era esse, você ia ganhar isso. O ambiente era esse. Só que se as regras não existem, não existe um balizador, nem para o líder, nem para o liderado. Sim. Por isso que vira o caos. E aí, um passo antes, você falou, tudo está em regras. Um passinho antes. Pessoas. Uma das discussões que eu tenho, na maior parte dos lugares que eu passo, é que não existe bom senso. Aí, quando fala isso, o pessoal assusta. Não, mas como assim? Bom senso é o mínimo. Sim, é o mínimo. Só que o meu mínimo é um, o seu é outro, o resto da equipe é outro. Então, se eu não balizo isso com as regras, se eu não penso que as outras pessoas têm outra cultura, têm outra formação, têm outra ideia, outra perspectiva, o meu bom senso está bem antes delas, ou bem depois delas. Então, não fica justo, né? Não fica justo. Então, eu preciso definir quais são as regras que vão orientar o convívio dessas pessoas. Às vezes, nas discussões que a gente tinha na organização do processo, não, mas bom senso todo mundo tem.
Ok. Todo O mundo que tem é a bom balizar senso que é. para você, o que é bom senso para o coleguinha e para o resto da equipe? E aí que a gente precisa definir as regras. Que às vezes, quando a gente fazia as discussões, colocava, não, mas a partir daqui ninguém vai. Sim, pelo meu ponto de vista. Se você perguntar do colega, vai mais um pouquinho. Do outro colega, mais um pouquinho. Do outro colega, mais um pouquinho. Quando você vê, perdeu a mão. Então, as regras nesse sentido são baseadas no bom senso geral. Comum. Aí sim você começa a ter parâmetros, opa, até que vai, até que não vai, a equipe está satisfeita, não está, aqui gera resultado, aqui não gera, aqui gera punição, aqui gera benefício ou destaque positivo. Perfeito, perfeito. Então me fazer pensar. Mas ultimamente eu me fazer pensar, né? Enlouquecer de tanto pensar, né? Mas é legal, assim, é mudando, né? Eu sou muito estudiosa, eu sou muito pensadora. Na verdade, eu preciso até desacelerar o tanto que eu sou acelerada nos pensamentos. E você começa a ver tanta coisa, cara. E realmente, assim, dá para ser simples. As coisas se complicam por quê? Porque as pessoas complicam, porque não existem regras claras, porque acaba que fica todo mundo louco, né? Você já presenciou acidente de trabalho? Já viveu alguma situação, né, vinculada a um acidente de trabalho? Já, assim, felizmente os que eu passei foram de pequeno porte, então não teve sequelas maiores, não teve danos maiores, mas sim, cheguei a presenciar alguns acidentes, participei até das investigações de acidentes. Fica pesado o clima. Aí, Sim. Aí, voltando à parte da cultura, isso aí é um... eu ia te pedir agora, volte para a cultura. Então, já atravessando, isso é um fator negativo, porque, voltando à parte da cultura, a gente definiu as regras de funcionamento. Então, entende-se que todo mundo está dentro dessas regras. Quando acontece um acidente, primeira coisa que vem como água fria na equipe, alguma regra foi descumprida. E como todas as pessoas trabalham de forma alinhada naquela regra, naquele procedimento, naquela linha de raciocínio da cultura, quando alguma coisa foge, fica aquele desânimo. Pô, mas o que a gente fez de errado? Pô, mas por que aconteceu? E demanda uma sensibilidade muito grande da liderança e do setor de segurança, e aí é o papel primordial que eu acho que a nossa área desenvolve, para não deixar a peteca cair. E o sentimento é de fracasso, frustração pelo fracasso de ter falhado, né? Sim, e isso acaba tomando conta da equipe como um todo. Verdade. Mas onde que entra a liderança e a segurança? A liderança não vai deixar a peteca cair. Ela é que vai puxar o potencial de novo de todo mundo, falar, olha, aconteceu? Tá. Vamos, junto com a equipe de segurança, entender por quê. Vamos gerar o aprendizado para que não aconteça de novo. Vamos reforçar as nossas regras. Aí que entra o plano de ação e as abrangências. Ah, mas o acidente foi vinculado a uma queda de objetos. Por que a gente está fazendo treinamento de EPIs? Porque a gente vai dar abrangência e todas as possíveis pontas soltas que foram verificadas na investigação vão ser corrigidas, para que não tenha pontas soltas e pontas soltas levem a acidentes. Então, a equipe de segurança normalmente conduz esse aprendizado que vai ser gerado e acaba funcionando como medidas preventivas e corretivas de melhoria do processo. E a liderança tem que ter a sensibilidade para conduzir a equipe para usar esse evento como aprendizado e não fazer caça às bruxas. E, infelizmente, eu já passei por empresas assim também, que tem que achar um culpado, tem que achar um responsável e tem que crucificar a pessoa. E aí a equipe fica mais sensível, fica mais vulnerável. Especialmente quando tem a cultura, fica realmente um caos, né? Sim. Porque atira para todo lado. Aí já dá a entender que a cultura não está consolidada. Quando tem regra, você sabe exatamente onde foi a falha, né? Sim. É mais fácil, né, na verdade, mapear as falhas. E com essa falha, com esse processo que aconteceu, você gera o aprendizado, você gera o conhecimento, justamente para que não aconteça novamente. E aí volta lá no início da conversa, legislação sendo atendida e as pessoas trabalhando de forma segura, no ambiente adequado, entregando seu potencial máximo. É isso, o melhor dos mundos, né? Esse é o melhor dos... Trabalhamos para isso.
Normas. NRs, né? Respiramos NRs. E cultura? São opostas ou se complementam? Eu sempre trabalho de forma complementar. Como eu falei, as normas vão dar a diretriz do que legalmente precisa ser demonstrado. E aí, voltando ao consultor que eu trabalhei, que foi um aprendizado muito grande também, é regra do jogo. Se eu estou no jogo, eu preciso cumprir a regra. Ah, mas eu penso diferente. Então, cara, sai do jogo. Ou cria sua regra, ou sai do jogo. Sim. Ah, mas eu não concordo. As opções são essas, vida real. É meio triste a gente falar assim, parece meio grosseiro, mas, cara, é o que tem. Mas só concordar, né? É assim. Eu falo que regras são para ser cumpridas, e brasileiro, em especial, tem dificuldade imensa em cumprir regras, né? É aí que entra a parte humana. Demais. Como que a gente convence a seguir a regra? Então, a cultura está relacionada a isso que as pessoas fazem e a NR, o que legalmente a gente tem que entregar. Então, trabalhar numa empresa onde eu cumpro a regra para cumprir tabela e não tem incomodação e a minha cultura tem outra visão, está fadado ao fracasso. Vai na contramão. Tá tapando buraco, tá escondendo e uma hora elas vão ser conflituosas e vai dar problema. Apagando incêndio. Esse termo é muito comum para as áreas que a gente conhece. Para um profissional que está começando na área, agora eu vou te pegar. O que ele prioriza primeiro? Conhecer a norma ou estruturar a cultura? Pensar, né? Não estruturar, mas trabalhar a cultura. Essa aí pega, viu? Fala assim, os dois. Assim, já dei aula em curso técnico de segurança do trabalho e aí eu sempre direcionei meus alunos no seguinte aspecto. Cultura. Porque a partir do momento que esse é o meu entendimento, a partir do momento que você faz uma gestão de pessoas bem feita, na área você consegue ter pessoas que vão te ajudar. Alguém que já tem um conhecimento a mais de segurança, alguém que já tem ali uma experiência do processo e vai te dando um norte, vai te ajudando e você vai trocando figurinhas, fazendo o seu papel de garantir tanto a cultura quanto a parte legal. Porque eu já vi vários profissionais, e aí questão prática também, experiências que eu já tive, de profissionais que saíram do curso sem experiência nenhuma, mas com conhecimento profundo de norma, que você perguntar o que tem no capítulo 1 da norma tal, ele te fala até onde tem as vírgulas. Só que pisava em área, era o tipo de pessoa que ele respirou para chegar no ambiente, o pessoal já está fugindo dele, porque não sabe lidar com pessoas, o clima fica pesado, porque você já conhece, já pegou também. Então, eu sempre orientei os meus alunos, ou quem estava começando nas áreas, a fazer gestão de pessoas. O conhecimento da norma, você pesquisa, você troca figurinha, você pede ajuda. Segue os canais da Getagem. Segue o canal da Getagem, que é muito bom. Da Segurança Pode. Vocês vão fazer o merchan, porque ele é muito bom. Então, assim, você tem outros recursos. Agora, você chegar com um embasamento técnico muito grande, mas não saber conversar, a equipe não conta. Realmente. Eu gosto de dizer, eu falo isso muito em treinamento. Um time de futebol derruba um técnico perdendo o campeonato. Sim. Se eles não estiverem satisfeitos... Isso é muito, né? Cara, eles se unem para que dê errado para derrubar o técnico. E isso vale para a empresa, né? Quando o líder não agrega, não acrescenta, não sabe gerir pessoas, as pessoas vão jogar contra mesmo. E às vezes é tão complicado que às vezes é um grupo inteiro contra um. É um canal agora que é 30 alguma coisa contra um. Às vezes é todo mundo contra o técnico, ou contra o engenheiro, ou contra o líder. Mas por quê? Porque o líder não consegue trazer o time pro lado dele, né? Sim. E aí vira cabo de guerra mesmo, né? Vira uma briga. Perde a empresa, as pessoas. É complicado. E os profissionais de segurança do trabalho, eles têm essa visibilidade como líder, porque eles estão direcionando como que a norma vai ser aplicada. Então, está em evidência. É verdade. Só um adendo nessa pergunta que você colocou. Eu sempre coloquei esse direcionamento para a gestão de pessoas, mas sendo bem claro que a gente falou de regras. Porque senão cai no outro extremo. É o bonzinho, é o que deixa tudo acontecer, é o que deixa tudo passar.
e aí perde a mão também, não funciona nem do lado nem do outro. É o líder que manda embora também. Justamente. Isaac, ó, delícia nosso papo. Esse assunto não se esgota. E assim, quem acompanha o canal, que está na segurança do trabalho, que é o público maior aqui, são técnicos, são engenheiros, muitos bombeiros, né, que acompanham, precisam começar a voltar seu olhar para a cultura da empresa, para a cultura do processo. A gente hoje está vivendo isso e cada vez eu entendo mais a importância disso, das regras, da gestão da pessoa. Você falou isso com muita propriedade. A gente está junto aqui todo dia, então você vai voltar, nós vamos explorar mais temas aqui em outros episódios. Mas é muito legal você trazer seu conhecimento, você tem uma bagagem muito rica, você veio já com uma bagagem de fora, já trazendo essas vivências. É legal a gente compartilhar isso com quem acompanha a gente, né? Isaac tá lá no Instagram da minha consultoria, dando a carinha lá sempre, né? Fazendo os vídeos. E é legal, assim, as pessoas começarem a receber, né, essa abrir a mente para a importância de olhar com esse outro olhar para o processo, não só a entender norma e replicar norma, mas entender que todo o processo precisa conversar a mesma linguagem. Eu quero que você resuma em uma frase, deixe aí qual é o maior desafio da segurança do trabalho hoje nesse sentido. Resuma, conclua e feche com chave de ouro a experiência compartilhada. O que você acha que é o maior desafio da segurança nesse sentido? Isso. Acho que a gente já até caminhou um pouquinho durante o que você falou, mas para a gente encerrar. Também, a partir de experiências da vivência nas áreas, eu vejo que muitas empresas ainda carregam aquele estigma do pessoal da segurança que só chega para parar a atividade, só chega para criar caso no processo e fica aquele cabo de guerra, como você havia falado. Então, segurança está focado exclusivamente na norma e setor operacional está focado exclusivamente em produzir. E meio que um escondendo do outro. Então, eu ainda vejo que esse estigma é muito forte em algumas empresas. E quanto mais profissionais estudarem, tiverem experiências como pessoas e a parte legal, como a gente falou, vai mudando isso. Mas é um trabalho de formiguinha, é dar a cara, são profissionais mostrando um trabalho de excelência, buscando apoio em centros de formação, em materiais, como a gente falou no canal, que orientam bastante. Isso aí traz uma experiência, compartilha muita coisa, mas depende do profissional buscar esse conhecimento e fazer a diferença onde ele atua. Tanto questão pessoal quanto profissional. Que aí a gente falou da cultura, eu não sou uma pessoa em casa e outra pessoa no trabalho. Eu sou reflexo da mesma linha de raciocínio. Então, eu acho que a grande dificuldade que eu tenho visto na maior parte das empresas que eu já visitei é nesse sentido. Deixar claro que o profissional de segurança é alguém do apoio e que está jogando com o time. O time operacional, produtivo. E o time entender também que apertou ali ou está em dúvida quanto à segurança. Opa, quem que vai tirar a dúvida? É a galera da segurança. Sim. Então, esse vínculo eu acho que é essencial. É essencial e ainda está meio que manchado e pode ser melhorado. Nessa liga. Maravilha, Isaac, maravilha. Ó, como eu disse, estamos juntos. Vou te chamar mais vezes para você compartilhar suas experiências e vivências. Quero te agradecer muito. É muito legal, como a gente falou, né? É uma mudança de mentalidade. Acho que a gente está vivendo um momento diferente, um movimento diferente agora, que vai evoluir muito até essas que ainda não estão caminhando. Paz é seu, volte sempre. Muito obrigado. Estamos de volta, é só chamar. Perfeito. E para você que acompanhou o nosso episódio até aqui, aproveita que o Isaac está por aqui. Deixa suas dúvidas, deixa seus comentários que ele vai responder. Ele está aqui comigo, eu chamo ele, né? Vai dando esse suporte. Quero também lembrar que se está nos assistindo e ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho das notificações para receber todos os episódios. Toda semana tem um episódio novo. Falamos na última semana, inclusive, sobre NR17, sobre ergonomia vinculada ao psicossocial, falando de cultura também. Estamos num papo aqui complementar. Então, se você não viu o último, assista, vale muito a pena. Complementa esse conhecimento, aproveita para se desenvolver, porque o espaço está aí, o mercado é amplo para quem está preparado.
Espero ter contribuído um pouquinho mais com o seu desenvolvimento pessoal. Agradeço, como eu disse, deixa o like, se inscreve se ainda não fez e até o próximo episódio.